Olá, boa tarde. Sou a professora Janete, da Escola Municipal São Francisco. Hoje, basicamente, nós vamos trabalhar funções da linguagem. Ou seja, estudo da língua. Funções da linguagem, nós colocamos funções da linguagem 1 porque a aula foi dividida. Então, na próxima aula, nós veremos as funções da linguagem 2, que será a continuidade, ok? É uma matéria gostosa, fácil. Por que funções da linguagem? Qual é a função da nossa língua? Tudo que nós falamos, lemos, vemos, tem uma função. Então, vamos observar e tentar aprender um pouquinho cada função dessa. Observe o texto publicado pelo Ministério Público do Trabalho em sua página do Facebook. Ministério Público do Trabalho, 24 de maio. Pelo artigo 403 da CLT, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. O trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos, prejudica o desenvolvimento lúdico, necessário a uma vida sadia e equilibrada. Primeiro textinho que nós temos aí. Agora nós temos uma linguagem verbal e não verbal. Nós temos a imagem também para facilitar a compreensão do texto. Chega de trabalho infantil. Nós temos a imagem de um peão remetendo à infância. Olha a frase. Tirar o primeiro lugar não tem importância quando você é impedido de aprender. Quando alguém lhe tira as canetas, você se dá conta de como a educação é importante. Então, nós temos aqui, nós tivemos um texto curtinho e nós temos esse. Nessa publicação, há duas partes, ok? Uma contendo um texto informativo, aquele que só informa. E a outra, a imagem de um peão e uma citação de uma outra pessoa. Identifica a finalidade de cada parte e a linguagem empregada em ambas para que cada uma delas cumpra seu objetivo. Esquema da comunicação. Então, nós temos todo um esqueminha aí para facilitar o entendimento e a compreensão de como se dá esse processo de comunicação. A comunicação, ela tem por objetivo transmitir uma mensagem, certo? E envolve os seguintes elementos. Então, nós temos um emissor. O que é o emissor? É aquele que emite, que fala, que escreve, que me envia uma mensagem. O receptor, que é aquele que recebe, que vai receber essa fala, que vai ler algo. O referente, que é todo o contexto. O canal, por onde é passada essa mensagem? Qual canal? Qual o meio? O código e a mensagem em si mesma, propriamente dizendo. Veja o esquema que ilustra o processo de comunicação. Aí nós temos uma imagem, então nós temos o contexto, em que contexto ocorre essa comunicação? Nós temos o referente na pirâmide em cima, nós temos o canal, o emissor, o referente, todo o contexto novamente, e aí se traduz num ato de comunicação. Ok? É só um esqueminha para vocês entenderem como funciona, como é projetada a comunicação. Emissor, quem emite a mensagem, um indivíduo ou um grupo, obviamente. Receptor, quem recebe a mensagem. No caso, pode ser um indivíduo, um grupo, um animal, uma máquina. Referente, é o contexto, é a situação, são os objetos aos quais a mensagem remete. Mensagem é o conjunto de informações transmitidas. Canal, via de circulação das mensagens. Os meios sonoros e os meios visuais. Código, conjunto de signos da mensagem. Em um ato de comunicação, usamos a linguagem verbal, escrita ou falada com finalidades diferentes. Diversas. Por exemplo, convencer alguém de algo é um objetivo da linguagem, é um dos objetivos da linguagem.
transmitir uma informação, revelar sentimentos e emoções, manter contato com as pessoas. Então, aqui são alguns exemplos das funções da linguagem. Para que serve essa linguagem? As várias finalidades de uso determinam as funções da linguagem, ou funções linguísticas. Estas, por sua vez, correspondem a cada um dos 6 elementos envolvidos no esquema de comunicação. Geralmente, as funções linguísticas ou funções da linguagem aparecem combinadas, mas uma delas sempre é dominante. Então, às vezes, uma mensagem ela vai ter mais de um elemento, ela vai ter mais de uma função, porém, vai ter aquela que mais vai predominar. As funções da linguagem. Vamos nos deter agora sobre cada uma das funções. A função referencial. Então, vamos nos ater a ela. O que é uma função referencial da linguagem? Veja o título e o subtítulo dessa notícia. Cientistas descobrem lago com água líquida em Marte. Lago subterrâneo foi localizado abaixo de uma camada de gelo marciano e se parece com formações semelhantes encontradas na Antártida e na Groenlândia. Então foi tirada da internet, a fonte. Pessoal, função referencial. Olha aí. O que vocês notam? Está querendo convencer você de alguma coisa? Está querendo manter um diálogo? Está querendo expressar sentimento? Não, é apenas uma informação. A finalidade dessa manchete e de seu subtítulo é apresentar o fato, dando a impressão de total objetividade. Então, nesse caso, a subjetividade fica de lado. O redator, escriba, não usou a primeira pessoa, nem emitiu sua opinião ou sentimento. Porque a finalidade dessa informação é representar com a maior fidelidade possível o acontecimento no mundo real. Então, quem escreveu, ele se atém apenas a escrever e informar. Não coloca seu peso, o peso da sua opinião, ok? Predomina aqui a função referencial, ou chamada também de denotativa, da linguagem, pois o elemento de maior destaque é o referente, ou seja, o próprio conteúdo da informação, juntamente com o contexto e a situação, e não o que pensam a respeito dele o redator, o editor do jornal, ou então nós, leitores. A função referencial é própria da produção linguística, da produção jornalística, que remete a fatos do mundo externo ao emissor, ao receptor e ao processo de comunicação. Quanto mais o jornal se aproxima da objetividade, maior é a preocupação com o predomínio da função referencial, permitindo assim que nós, leitores, tenhamos as nossas impressões pessoais sobre os fatos e possamos construir o nosso próprio julgamento sobre eles, certo? Então, a interpretação, a opinião de quem escreveu, ela fica de fora. O mais importante é a informação. E aí, o que vier após isso, após a leitura de nós leitores, fica nós que vamos decidir, nós vamos opinar, nós vamos tentar entender, dar o nosso juízo de valor, ok? Função conativa é uma outra função da linguagem. Além de informar, passar um conteúdo informativo, nós temos a função conativa, que é uma outra função da linguagem. Ela é chamada também de interpelativa, ou apelativa. Por que será? Dizemos que o receptor, que é aquele que quem recebe, está em primeiro plano. Nós já mudamos o foco. A referencial, no caso, é o referente. É o assunto em si que é importante. Aqui já é o receptor, é quem está recebendo a informação. Perdão, a informação não. A função dessa linguagem, que depois nós vamos descobrir o que é. Está em primeiro plano porque o falante procura influenciar seu comportamento, levando-o
a realizar uma ação. Então, vai ter um poder de persuasão sobre quem ler ou quem ouvir. Veja o trecho do texto Existe um Outro Jeito de Viajar pelo Mar, extraído de uma revista de viagens, porém é apenas um trecho. Nós temos uma leitura de imagem, olha que bonita essa paisagem. E o texto, vento soprando 300 dias por ano, água cristalina e quente, dias quase sempre ensolarados, recantos paradisíacos. Se você adorou a ideia de ter férias assim, precisa conhecer os roteiros de surfing sem fim, que vão levar você a desvendar de que surf, a linda e selvagem natureza dessa costa que abriga o delta do Parnaíba e os lençóis maranhenses. Nessas viagens, com o sabor de aventura, você vai descobrir diversos rios que chegam até o mar e curtir aqueles incríveis lugares. Olha como já mudou. A estrutura do texto ela é totalmente voltada aos verbos. Vocês podem notar os verbos, como estão montados diferente. Vamos tentar entender. Na função conativa, frequentemente são utilizados, com muita frequência, pronomes pessoais e formas de tratamento. Quais são eles que são usados frequentemente? Tu, você, vocês no plural, o senhor, a senhora. São usados vocativos. A quem se chama, a quem nós nos referimos. Exemplos, meus amigos, minha gente, irmãos. Verbos no imperativo, dando ordem, conselhos. Faça, beba, compre, use. São inúmeros os verbos no imperativo. Pessoal, a função conativa, ela é predominantemente em textos publicitários, avisos, discursos políticos, debates, enfim, em todos os eventos cuja finalidade seja provocar uma reação do destinatário, de quem está enviando essa mensagem. Então, nós temos que ficar atentos, porque a todo momento nós saímos na rua e nós somos assim lançados a essa função, porque nós vemos outdoors, nós temos placas, nós temos várias coisas que nos remetem a isso. A função conativa, ela é, como ali mesmo diz na escrita aqui do slide, ela é muito frequente em textos publicitários, onde se quer vender um produto, onde se quer convencer, olha lá, discursos políticos. Quer mais políticos do que, quer mais com poder de convencimento do que um político tem? Ok? Debates. Então, nós vimos a função referencial, nós vimos a função conativa, que são funções diferentes, e nós temos mais algumas funções que vai ficar para a próxima aula, certo? Então, se cuidem, estudem, está tudo no material didático de vocês, deem uma olhada, façam as atividades propostas pelo professor, envie seu professor tutor da sala e até uma próxima aula. Fiquem com Deus.